Pô, glória a Deus. Vamos lá, bem-vindo ao headset sem fio Pulse Elite. Tem Spotify aí? Porque ele quer ouvir música. Mas acho que talvez se tivesse, seria legal. Mas se não tiver, tudo bem. Acho que não tem. Não, Tá perfeito. Ele tá mostrando o seu funcionamento, mais ou menos. E o botão PS Link, alimentação e emparelhamento. Então, um Gran Turismo, então, que tem uns... por favor. Eu acho que tem que colocar o CD. Acho que eu tenho que colocar o CD. Porque ele não é digital, mas eu coloco aqui e pego rapidinho. Tá, vamos só ver o que tem de configuração aqui. Áudio 3D, qual é isso? Ah, não precisa, né? Não tem. Configurar. Configure o áudio. Eu não quero, não. Não precisa, não? Não. Por quê? É porque eu prefiro ouvir o som puro do fone. Ok. Entendeu? Você acha que isso mascara? Pra o que eu quero fazer agora, sim. Sim. Quer ver como é que é o som do fone, mas pode Quer ser sentir, que... quer sentir. Isso. Ó, eu quero colocar aqui um trecho. Eu vou colocar o Gran Turismo. Tá? Mas bota alguma coisa aí. eu vou colocar aqui mais ou menos, porque, primeiro, é um jogo que eu aprecio muito, que só pra você ter noção, existe um cara chamado Digital Foundry, Tá. e ele é um cara muito conceituado em teste de hardware. Ah, legal. E ele mesmo falou que, cara, no lançamento do Horizon Forbidden West, ele foi o jogo mais bem feito graficamente, áudio. Cara, o cara testa tudo. Legal. E foi o jogo mais completo que extrai muito do próprio PlayStation. Eu vou colocar aqui o Horizon e vou colocar um trecho, não é de jogo, eu vou colocar como se fosse assim, um prólogo do que aconteceu no jogo anterior pra cá, e eu quero que você experimente em áudio. Tá? Perfeito. Entramos agora no HDR. Estava em SDR. Quando o jogo entra, ele desativa o SDR e ativa o HDR. É assim que funciona com a OLED, avisa ali no canto direito superior. Perfeito. Eu não estou ouvindo nada, mas eu vou colocar extras, vídeos de recapitulação. Tá vendo aí? Perfeito. Eu vou deixar ele ouvir. Só pra gente ter... Cara, é muito difícil julgar assim, sabia? Porque eu não sei o que eu tô ouvindo. Eu não sei se eu tô ouvindo fone, eu não sei se eu tô ouvindo o som disso, entendeu? Tipo, eu não tenho referência. O ideal seria com música. O ideal seria com música? Tem alguma forma de ouvir música? Tem, não, dá um jeito. Nem que seja YouTube. Sim, sim. Não, acho que tem como sim. Pode crer, né? Não, é legal. Porque, você sacou? Eu não consigo, eu não tenho referência. Não tem Eu referência. achei um som Se você bota uma pouco música estranho. que você, sei lá, ouve em outros aparelhos, você tem como comparar. Isso, Ok. Isso. Mídia... Eu sei o que tá acontecendo. Peraí. Spotify. Mas eu não tenho conta no Spotify. Eu tenho o YouTube Music. Eu também tenho. Tá, eu Mas não tem. posso colocar o YouTube? Pode ser. Pode ser. Ah, que beleza. Bom, Não, vai ser rapidinho. Bom, só pra avisar que o Elon Musk não está patrocinando, mas essa live está sendo transmitida pela Starlink. Rapaz, sério? Rapaz, Starlink aqui. Legal, né, cara? Tá lá no telhado. Pô, pra fazer uma live puxa. como você faz? Puxa. 4, pô. Tá maneiro demais, né, cara? Foi. Enquanto lá em casa é no gato. Pô, cara, eu tô penando de vez em quando, cara. Tá, vamos lá, hein. Notificações. Posso... tá. Ok. Já tá melhor aqui. Sério? Cara, porque mixagem, eu não sei como é que é o som do Isso jogo. eu acho legal, porque, primeiro, você tá dando... Só pra gente colocar aqui uma postura bem importante nessa live... Você tá dando uma aula aqui de como que, de fato, de acordo com a sua experiência, como se testa um fone no seu nível de qualidade. É só uma questão de Assim, referência. eu colocaria no jogo e falaria assim, pô, tá muito bonito, mas você vê, a própria apresentação do YouTube, você já falou assim, cara, pera, agora eu já tô sentindo... Porque o som do jogo, ele tava um pouquinho distante, talvez um pouco sem corpo, mas é aquilo, eu não sei se isso tem a ver com a mixagem do jogo, vamos ou pode dizer assim. ser, Eu não faço ideia ou pode ser uma recapitulação. Ou se é o fone. Não, eu não sei como é que é o som desse jogo, entendeu? Entendi. Eu não tenho referência, cara. Eu tô testando duas coisas que eu não conheço. Então você vai pegar a referência pra depois testar no jogo. Na verdade, não. Assim, Não. de uma música eu já consigo ter uma... Posso botar um negócio? Pode. Que eu gosto? Coloca aqui pra mim. Peraí. Dá pra não usar a conta? Dá, né? Peraí. Na próxima eu vou deixar logada, pra gente não ter estresse. Não. Quadrada. Tá. Boa. Qualquer dúvida, aperte quadrada. Essa mulher pra mim é... Louis Bag. Aqui. Alfa Loud, obrigado pelo superchat, querida. Hora do cafezinho. Boss. Perfume bom, tá? Agora eu tô ouvindo o fone. Mesmo assim, já dá pra ter uma noção melhor. Tá. Só pra poder explicar pro pessoal de casa, essa sua referência é para o que exatamente? É uma música que eu gosto do som, eu conheço bem, eu ouço pra caramba. Ele conhece, ele já ouviu em outros aparelhos, em outros fones, então ele bilhão de sabe vezes. que... E você usa pra teste também. Sim. Pra você. Legal. Ok.
enquanto você escuta, eu vou falando aqui, Cara, pessoal. legal. Tá. É um som, assim, ó... Os graves são muito... Não são nem um pouco exagerados, estão dentro do que seria um equilíbrio pra mim. Tem bastante definição e textura nos graves. Tipo, graves legais, assim. Não é um fone bass head, pra quem quer grave pancadão, não é isso que ele vai Grave trazer. Saveiro. Oi? Grave Saveiro. Não, zero. Assim, são graves até E tranquilos. na sua concepção, esses graves é importante para jogos, por exemplo. Graves são sons não direcionais. E muita gente às vezes fala, pra jogar FPS que eu quero ouvir os passos. Não, na minha opinião, não tá muito nos graves, não. Legal. Que grave não é direcional. Tanto que subwoofer, sistema 5.1, Sim. é um subwoofer que você pode botar em qualquer lugar na sala. Porque não é direcional. Entendeu? Mas aí no resto você tem, uma caixa central, frontal, 2 laterais, porque essas são direcionais. Subwoofer não é, som grave não é. Tá. Então, e para um fone mais voltado para jogo, faz sentido que não sejam graves exagerados, justamente para não mascarar o resto. Agora, um pouco mais agressivo do que eu gostaria, mais para cima, assim, médio e agudo são bem fortinhos aqui. O que também pode fazer sentido para FPS, porque essa é a parte que vai determinar clareza. É onde você vai ter muita informação. E muitas vezes a informação direcional vai estar aqui, nos médio agudos e agudos. Mas aí pra música ele é um pouco mais agressivo que eu gostaria. Essa é uma música que tem uma mixagem que é um pouco mais quente, um pouco mais fechada. E aqui tá bem brilhante, assim, tá um pouquinho estridente. Tá. Mas por outro lado é bem detalhada. Ele tem um pico nos médio agudos bem significativo. Bem significativo. Pro objetivo faz sentido. Mas pra música eu não sei se seria... Não, sim, entendi o que você a falou. minha meio que sonoridade escolhida. Mas assim, num conceito de qualidade do fone, Legal. até o presente momento... Não, por R$800, R$900 tá bem maneiro. ele não chega a 800, é bem difícil. Ele tá tipo 998. Ok. Aquilo... Voltamos na velha fala que você falou. É um planador, é mais caro, a tecnologia é mais cara. Mas... mas quer ver? Dá até pra ter noção de como é que seria um gráfico de resposta em frequência desse fone. Tipo, depois eu vou procurar pra ver se eu acho. Mas ele é bem forte em médio agudos e agudos. Bem forte. De novo, pra jogo... E aí ele é muito detalhado. Muito detalhado. Então, na sua concepção, por enquanto, ele passou do conforto? Sim. Eu vi que você tirou. Por quê? Porque... Não, só pra te ouvir. Não, ok. Então, é verdade, porque o fone tá... O fone nosso tá aqui. Então, assim, passou no conforto? Qual a nota de 0 a 10 de conforto? É muito pessoal, né? Tá. Mas pra você? 8. O que poderia melhorar? Mais largura aqui na cabeça. Mas nem... porque é um fone residencial, por exemplo, então... porque o problema... A pessoa comprar um fone desse, ela vai ter que usar os 7 dias de arrependimento. Lei do consumidor. O cara vai ter que abrir o fone, testar. Não gostei, vou ter que devolver. Não tem jeito. Sim. Pelo menos tem isso a nosso favor. Isso é um Pulse Elite, né? É o Pulse Elite. Deixa eu ver se eu acho uma coisa. Peraí. Ele é recente que você falou? Ele é tecnicamente recente, sim. O Artings já testou esse fone, quer ver? Quem? Artings é um site que faz medição. Legal. Depois me passa pra poder ter esse conceito. Quer ver? E se eu te falar qual que eu vejo, você vai rir. É aquele versus. Que você coloca um fone com um e ele vai mostrando pontos positivos e negativos. É bem simplório. Mas é mais uma coisa mais leiga, né? Sim. Ele bota a medição de gráfico ali. Olha aqui que eu falei aqui, ó. O que é? Olha aqui, ó. Olha o tamanho do pico que tem aqui. Pera aí. Deixa eu virar. Aí cagou tudo. Pera aí. Pera aí que eu virei e perdi a parada. Ó, aqui, ó. Até... Meu Deus. Tá complicado. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é médio agudo. Tá vendo como ele é consideravelmente mais forte do que a linha laranja? E olha o tamanho do pico que tem aqui nos agudos, tá vendo? É isso, é um fone mais estridente. E grave, aqui, ó, que eu falei que os graves são mais firmes, ó. São bem tranquilos. Ele não tem muita extensão, o que é bem curioso para um fone planar, inclusive. Viu? É bem como eu tava imaginando mesmo. Tipo, os graves não tem muita extensão. Ok. O que é ruim até.
mas eu acho que contribui para não serem graves com a sensação de serem exagerados. E aqui, ó, os médio agudos, como são mais fortes, tem um pico bem forte aqui nos 10 kHz. Bem forte. Então é isso, é um fone um pouco mais essa questão do jogo mesmo, né? Pode ser por aí. Pode ser por aí. Legal. Tá, agora você pegou essa predominação. Foi o que você falou assim, colocar um jogo, você não vai ter referência. Se eu for colocar aqui pra você chutar de novo, não. Não. Assim, é porque quando eu testo um fone, eu mal ou bem tô comparando as minhas próprias referências do que seria uma sonoridade dentro do ideal, de alguma forma, né? Então, num jogo não tem nada disso, né? Porque eu não jogo necessariamente isso, então eu fico perdido. Até porque o principal eu não sei como é que é o som desse jogo. Tipo, a qualidade da mixagem, a qualidade da gravação. Então, eu tô ouvindo um negócio que, eu não sei se isso é o fone ou se isso é o negócio. A música, eu sei que é a música. Entendeu? Porque eu conheço muito essa música. Sim. Poderia ser o PlayStation. Cara, mas num componente muito menor. Não é isso que vai ferrar. Ou, mas é no YouTube. Porque aí no YouTube não é o áudio lossless. Dane-se, cara. Isso faz pouca diferença. Entendeu? Isso aí é detalhe, né? Quando eu faço um teste assim, eu tô muito mais olhando para um geral. Sim, né? sim. E o geral é a tonalidade do fone, que é como é que é o som dele de uma maneira muito inicial, vamos dizer assim. E é isso, eu achei um fone interessante. Mas assim, eu já testei fones até gamers que, Por exemplo, esse que eu te mostrei, que é da Guerrilla, essa empresa, acho que foi o primeiro, ele chegou até, não sei se ele ganhou, posso estar falando besteira. Eles ganham premiações. Então, assim, tem premiação de roteiro, mixagem. Então, assim, independente do jogo que tiver, o importante na sua concepção é testar numa música, porque na música você vai saber, e na música que você conhece, te ajudaria a ter esse gráfico, porque tudo que você falou, você puxou o gráfico só depois. Então, nem pra dizer que ele roubou. Né? Tipo assim, ele só colocou o gráfico só depois no WarThings, que é um site que, inclusive, eu uso para comparamento de televisão. Então, assim, ele é um bom fone, mas você acha que não valeria a pena pagar 900 e pouco? Não, talvez valha. Pra jogar, talvez. Mas é um pouco por aí, assim. Eu testei música porque é o meu parâmetro, a minha perspectiva pra avaliar um fone. Mas se a pessoa, ela quer um fone principalmente pra jogar, é outra visão, assim, entendeu? Outra perspectiva. E aí pode ser o jogo, porque... Eu vou dar até um exemplo. Tá. Talvez uma mixagem do jogo seja muito mais pra uma coisa que vai te trazer, uma sensação mais expansiva, de mais espaço, e não necessariamente é o que vai estar numa música. Então, é por isso que é até difícil eu julgar, porque, de novo, o que eu tava ouvindo ali no jogo, eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que deveria ser o som disso. Aquele áudio 3D, que isso é uma coisa que a PlayStation ela vende muito, né? Esse som espacial, o áudio 3D. O que isso positivamente é bom ou uma mascaração para poder te virtualizar um áudio? Não. O áudio 3D nada mais é... Isso pode ser um termo meio guarda-chuva para tecnologias diferentes, mas é justamente uma maneira de, via software, você corrigir algumas das limitações inerentes a fones de ouvido que eu estava mencionando. Por quê? Emular uma espacialidade. Isso. Existem, por exemplo, no caso do Apple AirPods Pro ou AirPods Max, que tem o áudio espacial, o que ele faz? Ele cria uma ambiência, né? Então, assim, ele pega um áudio estéreo, né? Que são 2 canais, e coloca uma simulação de HRTF, né? Que seria uma Head Related Transfer Function, que é uma... É como se fosse uma maneira de fazer com que aquele áudio seja mais próximo do que chegaria no tímpano de uma pessoa. Assim, você emular o efeito do teu corpo num som que vem da natureza. Porque sons normalmente são mixados para caixas de som, não são mixados para fones. Sim. Só que, eu vou botar da seguinte forma... imagina que você tá numa... É porque acaba que é um tema um pouquinho complexo de explicar. Mas eu vou tentar de maneira simples, tá? E isso explica a artificialidade de fone de ouvido. Pensa que você tem uma caixa de som totalmente neutra, né? Tá. E você vai medir a curva de resposta em frequência nessa caixa. Você vai ter uma câmera anecoica, que não tem nenhum tipo de reflexão, e você vai ter um microfone apontando para essa caixa de som na posição de um ouvinte. Se ela é uma caixa de som utopicamente neutra, a resposta em frequência dela vai ser uma linha reta. Por quê? Ela vai tocar todas as frequências com exatamente o mesmo volume. Isso é uma caixa neutra. Agora, imagina que você... Então, você medir o gráfico, vai ser uma linha reta. Perfeito. O gráfico de resposta em frequência muda. É amplitude versus frequência. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui, o gráfico, é isso. Só que... nessa caixa de som seria uma linha reta. Agora, tira o microfone e coloca uma pessoa.
e coloca o microfone no lugar do tímpano dessa pessoa, tá? Caraca. E só Sim. um experimento. E mede essa curva dessa caixa. O resultado não vai ser uma linha reta. Por quê? Até o som dessa caixa, que tem um som totalmente neutro, até esse som chegar no teu tímpano, ele foi profundamente alterado pelo teu corpo. Então, por exemplo, a gente tem nas orelhas, essa parte externa aqui, chama-se pina. Por motivos evolutivos, a gente consegue escutar melhor a região média que a região da voz, né? Tanto que se você faz assim, você não escuta mais a voz mais claramente? Escuta. Você está só aumentando essa área daqui que é feito para isso, para capturar os sons médios e projetar melhor no teu tímpano. O teu torso, ele promove um ganho em certas frequências. O tamanho formado, a tua cavidade nasal, cavidade bucal, tudo isso muda o som que você escuta. Então, o ponto quando você ouve um som na natureza, na vida real, você tem esse filtro, que é o teu corpo, que vai alterar sempre todos os sons da mesma maneira, tá? E isso é HRTF. Significa Legal. função de transferência relacionada à cabeça. É como se fosse uma fórmula que vai determinar como é que o teu corpo vai alterar os sons que chegam da natureza, entendeu? Então, a maneira... E cada um tem uma. Eu tenho uma HRTF. E detalhe, vamos supor que você vai medir a HRTF do meu corpo. Aqui é uma coisa, se eu fiz isso aqui é outra. Porque só isso aqui já mudou. Já muda o som, a direção como ele veio. som, Exato. Então, no final das contas, fones de ouvido, eles passam por cima de tudo isso. Porque, e quanto mais o in-ear. Porque o in-ear está direto no teu canal auditivo. Então, assim, ele pegou uma mixagem que é feita para caixas de som, porque normalmente elas são, e... bota direto em uma única direção. Isso, e bota assim, de uma forma que o som que está chegando ali não vai sofrer interferência da pina, não vai sofrer interferência do teu torso, da tua cavidade nasal, nada disso vai ser uma questão. Então, você vai ter uma experiência que é muito mais artificial, que pode ser fantástica, tá? Eu amo fone de ouvido, mas também. Ela é artificial. O que tecnologias como áudio... Primeiro que existem gravações binaurais. Já ouviu falar disso? Não. Lembra um negócio? Tinha um efeito que era aquele barbershop, que era um som que, tipo... Era como se fosse... Você botava um fone, aí vinha um barbeiro, aí ele batia a porta, ele vinha andando, ele passava a máquina. Não, eu vi nunca vi, não. Eu vi aquela coisa antigamente, que era tipo assim, um DVD... Pô, se você tá na casa do meu sogro isso... Ele gostava assim, ele tinha é coisa de velho, mas é engraçado de ver, porque é legal que ele fica rindo sozinho. Ele tem lá um sistema de som e era um DVD que ele colocava, eu não sei se ele está falando, colocava um CD e aí passava o helicóptero e fazia tipo todo o caminho. Mas isso... Não é isso. Era um caixa de som? Era um caixa de som. Não, mas aí pode ser o 5.1, 7.1, porque você tem caixas fisicamente distribuídas no ambiente e isso vai acontecer. A gravação binaural não acontece. Por quê? Nesse caso, pensa só, é uma boa analogia. Você está numa sala e tem um som que está vindo de uma caixa de som que está atrás de você. Perfeito. Então o som vem dali, você está ouvindo. E realmente está vindo porque tem uma caixa de som ali. É uma coisa física. Beleza. Isso. Agora pensa num fone que tem um som que faz parecer que está vindo de trás de você. Isso é psicoacústica. Porque a caixa de som não está atrás de você, a caixa de som está aqui. Mas como é que você sabe que o som tá vindo de lá ou tá vindo lá de trás? É magia, né? Exato. Exatamente. Você tem um Dumbledore que faz uma parada. Então, assim... É o famoso Aquamente, né? Aquamente. Então, existe um negócio chamado gravação binaural, que é o quê? É um microfone especial. Esse microfone é uma cabeça de um... É tipo um boneco mesmo. Legal. Que tem sim. Meio que o formato de um ser... E materiais de um ser humano médio, uma orelha e um microfone posicionado no lugar do tímpano. Então, por quê? Porque ele meio que ele grava no que seria a posição do tímpano de uma pessoa. Então, ele já introduz ali na própria gravação... Maneiro. Alterações do corpo, tá? Então, assim, isso é uma maneira de você contornar a alimentação de fone de ouvido. É fazendo uma gravação de modo que o que é gravado ali é próximo... do que o teu ouvido ouviria, entendeu? Só que não faz sentido você, para a maioria dos estudos e tal, né? Você gravar tudo 2 vezes. Sim. Então, uma mixagem para caixa de som é uma outra para fone de ouvido, é uma outra gravação. Então, você tem agora tecnologias de virtualização que fazem isso via software. O áudio espacial nada mais é do que isso. É uma tecnologia que, basicamente, introduz via software essas alterações que... o teu corpo faria naquele som, né? Que é, promover um ganho de tanto em X kHz, um ganho de não sei o quê.
Tipo, eu tô andando e tem sei lá, uma britadeira atrás. Então, eu tô colocando uma filosofia de um jogo. Tô andando e passei... Pô, cara, exemplo perfeito. Uma fogueira. Fogueira tá na minha frente, tô escutando normal. Andei um pouquinho e a fogueira tá no lado esquerdo. Ela tá aqui. E eu contorno. Seria exatamente isso. Isso. Só que o fone tá aqui, né? O fone Só que mudou. então, isso traz... mas isso traz uma imersão absurda. Traz. Exato. Então, essa é a parada. Pra música, às vezes é um pouco estranho. Porque, assim... vou dar esse exemplo, né? Aquilo que começou ali. Ali talvez tivesse alguma coisa de mixagem que é pra ser um som mais espacial, mais distante, mas aí eu não consigo escutar o fone, porque eu não sei se eu tô ouvindo um efeito ou se eu não sei se eu tô ouvindo o som dele. Entendeu? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui desse jeito que você acabou de falar. Dá um exemplo. Super... Deu pra entender. É isso. Deu pra entender, com certeza. É exatamente isso.